Boa noite a todos e todas. Quem estava na feira hoje? Quem foi hoje? Alguém de vocês foi para a feira hoje? Estavam lá? Acho que Gabriel, né? Gabriel foi para a feira hoje? Deve ser. Tava, não tava, Gabriel? Teve. Beleza. A Yasmin também tá falando que tava aqui. Pronto, foi ótimo, né? Eu até fiz uma postagemzinha lá da feira. Deve aparecer vocês. Pronto. Vamos ter hoje uma aula muito objetiva, certo? Que é a aula de. Eu fiz uma pesquisa aqui agora sobre as miligramagens, porque a, o protocolo alterou. Eu estava olhando isso, inclusive. Teve um protocolo que alterou, que é o protocolo da IEC, né? Que é o salvamento para pessoas com convulsão, tá? Então, eu fiz umas alterações de miligramagem, umas alterações de ordem de medicação, por causa das mudanças que teve no protocolo. Deixa eu gravar aqui. Para quem não veio. Pronto. Deixa eu começar a gravar que a gente começa, tá bom? Então foi isso. Eu dei uma olhada, tive que dar uma estudada, porque essa mudança não foi de 2025, essa mudança foi de 2024. Final de 2024. Eu já estava para ver essa mudança, essa alteração que teve. Vocês conseguem ver o slide, gente? Consegue? Não. Não, peraí, deixa eu mudar a janela aqui. Eu tô tentando pegar também para vocês o manual, porque aí vocês estudam pelo manual também, tá certo? Mas aí eu vou ver se eu consigo aqui o manual. Eu já mando pra. Lorena tá aí, gente, no grupo. Deixa eu achar aqui rapidão. Ó, a mudança foi, o que eu peguei agora foi o guideline, tratamento tá em inglês. Deixa eu ver se é português isso. Foi o guideline novo de tratamento prolongado para crise convulsiva. Eu vou ver se eu acho em português esse guideline para vocês estudarem por ele. Porque o livro dá para estudar pelo livro, porém, o guideline é mais objetivo, diretivo e você é algo mais atualizado. Então, vocês têm encontra melhor aqui. Eu vou tentar achar, tá bom? Para vocês. Quando estiver estudando para emergência, lembre disso, que é muito importante. Que não se pode estudar por material muito antigo, porque tanto a emergência quanto a UTI, ela tem uma modificação muito rápida e os guidelines se atualizam muito rápido, muito rapidamente. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando. Pronto, vou agora postar para vocês acho que é esse aqui. Apareceu agora? Sim. Sim, Pro. Pronto. Então, eu vou passar agora. Ó, eu não tô conseguindo, eu não tô vendo se o pessoal tá conseguindo entrar. Vocês, deixa eu botar alguém como moderador aqui. Qualquer coisa vocês vão colocando, pessoal, e me avisa se por acaso alguém estiver com dificuldade de entrar, tá bom? Pronto. Então a gente vai trabalhar com esse tema. Praticamente esse tema, a gente tem
alguns momentos, né? Atendimento em emergência e urgência, a pessoa é cometida por crise convulsiva. Então, eu deixo bem claro para o meu aluno de emergência que a gente não vai trabalhar o paciente com crise, com a patologia, especificamente a epilepsia. Lembre disso, que a crise convulsiva tem várias causas. Então, a gente vai trabalhar na perspectiva do emergencista, certo? Gente, tem algum áudio ligado? Dê uma olhadinha se é o de vocês, para não atrapalhar, tá bom? Então, o objetivo de aprendizagem hoje é conhecer os conceitos, tipos, principais causas relacionadas ao paciente que sofre com crise convulsiva e compreender os aspectos de atendimento e urgência e emergência ao paciente acometido pela crise convulsiva. Caso vocês precisem, por exemplo, esteja em outro ambiente, um ambiente ambulatorial ou um ambiente de APH, apesar que a APH também vai trabalhar com essa mesma perspectiva, né? A diferença é que aqui na emergência nós temos a possibilidade, por exemplo, de fazer mais exames. Só isso que muda, né? Mas os cuidados serão muito parecidos. Tanto que eu tenho algumas histórias de crise convulsiva no APH também. Até mais que na emergência. Porém, porque quando chega na emergência, já chega no APH. E já está mais controlado, né? Mas eu tenho nas duas perspectivas. E a gente trabalha um pouco parecido. Então, meu objetivo é esse, que vocês entendam os conceitos principais e causas, e depois os aspectos assistenciais. Então, eu vou falar um pouco sobre os conceitos dos distúrbios, tipos de distúrbios, principais causas e a assistência. E, no fim, o tratamento. Prova, como é que você cobra isso na prova? Da mesma forma que está aqui na aula. Então, quando vocês forem estudar, aprofundar o conhecimento, além do que eu vou dar aqui, certo? É importante fazer esse aprofundamento, trabalhar com mais miudezas de distúrbios, entender até para diferenciar, porque, assim, existe todo a questão de crise de ansiedade hoje, que as pessoas podem ter convulsões focais ou não ter convulsão, né? E fica aquela sensação que a pessoa está fingindo, mas com certeza ela tem algum problema, né? Ela não faria isso se ela não tivesse. Então, a gente tem também uma parte psicológica envolvida nesse momento, que eu não vou aprofundar. E claro que sempre quando a gente fala de convulsão, tem sempre a questão de uma mistura, um confundimento espiritual também, que as pessoas veem outras coisas, né, na questão da convulsão, e a gente também não vai desmistificar muito nessa aula isso, tá? Eu quero que vocês sejam muito objetivos nessa aula, entendam o que é, como fazer e como tratar. Pronto. Essa é o objetivo dessa aula. Na próxima aula, eu vou trabalhar com o protocolo de AVC e eu quero que vocês estudem o protocolo de AVC, que vai ser uma aula diferente, certo? Vai ser toda baseada num protocolo, então vai ser por grupos, então a gente vai trabalhar o protocolo, né? Lembrando que vocês não podem utilizar essa aula na aula. Vamos começar, certo? Então, o conceito é o conceito de Brunner mesmo, de Brunner. Então, o que é um distúrbio convulsivo? São episódios de atividades motoras, sensoriais, psíquicas anormais, é uma combinação destes, ou eles isolados. Vai ter uma descarga elétrica súbita e excessiva, né, a partir dos neurônios cerebrais. Então, ontem, vocês, inclusive, né, a gente vai, na próxima aula, também falar um pouquinho só da prestação de quarta, mas eu vou trazer alguns comentários aqui no final sobre isso, alguns feedbacks para vocês, tá bom? Então, ontem vocês falaram um pouco sobre isso, dessa descarga súbita excessiva, né, dos neurônios cerebrais, e aí essas descargas geram a convulsão, e vocês mostraram lá como é que a pessoa convulsionava, e aí vocês trouxeram aquela assistência, que é a assistência de proteção. Prevenção de consequências em relação à crise convulsiva crônica e tônica. Então, vocês trouxeram isso ontem, né, na apresentação de vocês, só que não tem só essa. Nós temos aquele ataque não recorrente, que é um ataque isolado, ele pode ocorrer durante o quadro febril ou após um traumatismo cefálico, por exemplo, uma pessoa cai, tem um trauma crânioencefálico, ela pode ter uma convulsão, inclusive é uma pergunta importante lá na emergência, né, na anamnese, e também, principalmente crianças, quando tem febre muito elevada, pode também vir ter convulsões. A epilepsia já é um distúrbio elétrico-arrítmico, já é uma doença neurológica, uma doença crônica, e vai estar nas células nervosas emitindo descargas elétricas anormais, excessivas, recorrentes e descontroladas. Vai ter o ataque mais, especificamente o ataque mais clássico, aquele
clônico e tônico, que mexe todos os músculos, né? Os ataques são breves. Aí ontem, o que foi que aconteceu? Feedback, o primeiro feedback aqui. Ontem falaram assim, o ataque pode durar até 10 minutos. Pelo menos foi o que eu ouvi, viu, gente? Pode ser até que a pessoa não tenha falado isso. Mas naquela confusão de ontem, uma confusão interessante, vale 10 minutos. Claro que eu não ia corrigir a pessoa lá, né? Gente, 10 minutos a pessoa tá acabada. 10 minutos, se ela sobreviver. Os ataques são breves. No máximo, estourando é 1 minuto. Eu já vi até 1 minuto e 40, e aí a pessoa para. Ah, pronto, mas ela pode parar, ficar um tempo e ter outro ataque? Pronto, aí pode. Mas ela tem intervalos, tá? Não é 10 minutos, é muito tempo. Nossa, se fosse 10 minutos, não sobrevive, não. Porque, consequentemente, o dano cerebral é gigantesco, certo? Então tem que observar esses detalhes quando estiver falando para público. Não acredito que eles tenham se ligado nisso, não, mas o mais importante que eles trouxeram e conseguiram trazer foi como protege. Para mim, isso já valeu. Então, caracteriza-se por ataques breves e súbitos, de alteração na consciência, vai ter atividade motora e fenômenos sensoriais também de comportamento inadequado. Os fenômenos sensoriais, ele pode ter visões, tá? Ele pode ter visões duplas, ele pode ter visões, outras visões, e também comportamento inadequado, que ele se encaixa aqui, quando o Bruno fala, é a perda de esfíncter, tanto urinário quanto esfíncter fecal, né? Que aí a pessoa pode urinar e ter fezes também, no momento da crise. Aí eu tenho aqui, ó, gente, uma crise parcial. E essa crise parcial ela pode se manifestar de diversas formas. Ela pode, às vezes, só manifestar na parte ocular, um membro superior, certo? Então, ela tem essas crises parciais, crise de ausência, que a gente vai falar um pouquinho dela também. E tem a crise generalizada, que é aquela que a gente trata. Essa é a crise generalizada é a crise mais importante da emergência. Porque essa crise parcial, geralmente o paciente já sabe que tem, ele vai usar várias medicações para controlar essas crises parciais, mas esse paciente não vai para emergência só pela crise parcial, dificilmente, certo? Só se ele estiver sentindo muito dor de cabeça. Pode acontecer também. No geral, ele vai na crise generalizada. Ou então, teve um trauma craneoencefálico, pronto, teve convulsão, vai. A criança estava com febre, hipertermia alta, teve uma convulsão, vai. Então, independente da causa, a pessoa vai por conta também da crise, né? Nas crises, a gente chama das convulsões parciais ou convulsões de crises parciais simples, ocorrem fenômenos motores, sensoriais e psicomotores, sem perda da consciência. Então, observe que esse paciente ele vai lembrar que ele teve a crise. Eu tinha uma aluna na Unifax, que ela tinha crise de ausência e crise parcial simples, e ela falava, quando ela saía da crise, ela falava, eu tive uma crise, não foi? Então, ela lembrava, né? Isso é uma crise parcial simples. Tem ataques focais, podem primeiramente afetar a área da mão, face, né? Posteriormente difundir pelo corpo, envolvendo o braço, alguma vez a perna. A perna é mais difícil, porque é um membro maior. Algumas convulsões parciais começam com levantamento de braço, rotação da cabeça. Às vezes a pessoa acha até que as pessoas têm mania de fazer a mesma. Como é que fala? Gesto? É gesto, gente? É gesto. Que a pessoa tem umas manias assim de fazer a mesma coisa. Mas às vezes não é, certo? Pode ser uma participação simples, se ela tiver um problema, um distúrbio neurológico. Na parcial complexa, o paciente perde contato com os arredores durante 1 a 2 minutos. Veja que existe um prazo de 2 minutos, certo? Primeiramente, o paciente apresenta olhos fixos, ele vai realizar movimentos automáticos, sem qualquer propósito, emite sons inelegíveis ou ímperes, sem entender o que é dito e resiste aos cuidados gerais. A confusão mental ou perda de memória persiste ainda por outros 1 a 2 minutos após o término da ação do componente motor de ataque. Então, esse ele já vai ter uma convulsão maior em várias partes, certo? Mas ela não manifesta ainda totalmente como clônica e tônica, até chegar a essa convulsão completa, tônica e clônica. Então, ela pode começar de diversas formas. Muitas vezes, o paciente que tem epilepsia e tem convulsão,
Ele sabe que vai ter convulsão. Ele tem o que a gente chama de halo. Ele fala assim: eu acho que eu vou ter convulsão. E ele senta. Se por acaso acontecer isso, a gente tem que falar o quê para as pessoas? Ó, quando ele falar isso para você, você já coloca ele no chão e afasta o que está ao redor. E quando começar a convulsão, você não vai ter mais controle em relação à pessoa. E tem as convulsões complexas generalizadas. Essa é aquela típica que chega na emergência mesmo, certo? Então, perde a consciência, função motora desde o início, não é aos poucos, processual, não. Ela já começa com o paciente caindo, com convulsões crônicas e tônicas, musculatura rígida. Então, é um ataque frequentemente possui uma causa mais genética ou metabólica. Quando fala genético, está muito relacionado ao neurológico. Perda da consciência e queda, seguida também de contrações musculares, extremidades e tronco-cabeça. Pode ter incontinência fecal urinária, como eu falei a vocês antes. E depois de 1 a 2 minutos, não, 1 a 2 minutos. Mesmo sendo complexa generalizada, mesmo sendo complexa generalizada, dificilmente vai proceder 2 minutos, certo? A diminuição dos movimentos convulsivos pode entrar em coma profundo, com hipoventilação, com certeza. E aí a gente sabe que a gente tem que ter um cuidado, tem que fazer o MOVE nesse paciente, não esquece que é um paciente de MOVE também, como todos os outros. E cefaleia e dor muscular, né? Que é uma consequência que vem posterior. Aqui as principais causas. A gente tem aqui, ó, defeitos cerebrais congênitos ou adquiridos, distúrbios metabólicos, hiper ou hipoglicemia. Então, a gente já tem, ó, umas dicas aí. Por exemplo, paciente com hipoglicemia pode ter convulsão. Paciente de trauma, olha aqui o traumatismo. TCE, principalmente, pode ter convulsão. Pessoal com hipocalemia, né? Potássio. Ou hipernatremia, aumento de sódio. Essas pessoas podem, esses distúrbios hidroeletrolíticos podem gerar convulsão. Edema cerebral pelo AVE, inclusive, né? Que a gente vai aprender amanhã. Próxima quarta. Hiperpirexia, que é a febre, hipoxia cerebral, infecções cerebrais, as meningites, né? Lesões cerebrais expansivas, CA, hemorragia e uso de drogas. Recentemente, eu tive contato com uma pessoa, ela manifestou, ela nunca teve nada, e manifestou 3 crises convulsivas, assim, crônicas e tônicas absurdas, com perda de esfíncter, com tudo que tem direito. E aí, quando foi investigar, né? Isso era um câncer. E era um câncer de difícil operação. Essa pessoa foi na emergência várias vezes. Aí, quando fiz a tomografia, por insistência do familiar, viu lá o tumor. E no mesmo dia que viu o tumor, o médico já internou. Porque o tumor estava crescendo, estava com muita, o que a gente chama de vascularização ao redor, e precisava tirar urgente. Tirou o tumor, já fez a cirurgia. É, infelizmente, o tumor é maligno, né? Então, vai ter que fazer quimio, rádio, tudo. E aí ele tem que ser acompanhado. Aí pronto. Aí sai do fluxo de emergência para o fluxo o quê? Oncológico ambulatorial. Tudo bem que na rádio ele vai fazer internado, então vai ser fluxo oncológico hospitalar. E aí a gente já não trata mais o paciente. A gente tratava antes de descobrir o câncer, né? Que é nas emergências. E claro, o uso de drogas, né? Principalmente cocaína. O crack também acontece com crack, mas a cocaína, a overdose de cocaína é caracterizadamente por convulsão. O diagnóstico é clínico, anamnese, exame físico, neurológico, determinar o tipo de convulsão, frequência, gravidade e fatores que precipitam. Aí na emergência tem a possibilidade de fazer exames bioquímicos, importante, né, gente? Já sabendo que muitos eletrolíticos eles podem levar à convulsão, então, o exame bioquímico é bem-vindo, né? Exame de glicemia também, né? Não é bioquímico, mas é um exame importante também. Hematológicos e sorológicos. E também a TC, que é a tomografia computadorizada, e ressonância. Mas, olha, a ressonância é feita com o paciente estável. Coloquem na cabeça de vocês. Isso aí não é só para convulsão. É para outras questões emergenciais. Tomografia computadorizada, paciente instável, que necessita do exame. Paciente com crise convulsiva, paciente com AVE, né? Pronto. E outras questões neurológicas. Paciente estável. Aí ele vai ser acompanhado e vai solicitar uma ressonância magnética, porque é cara e demorada,
certo? Então, precisa também ter essa noção. O eletroencefalograma. Eu falo do eletroencefalograma, mas sendo muito realista com vocês, não cai não faz, a gente não faz na emergência. Não faz. É um exame que é um exame muito específico, né? Na emergência, a gente não tem certeza se a convulsão é de causa neurológica, propriamente dita. Então, esse exame, eletroencefalograma, é importante que vocês entendam que existe ele, que ele é específico, porém a gente não trabalha ele na emergência. Mas ele vai classificar o tipo de convulsão e pode apresentar normal ou anormal no momento. Aqui, ó. Aqui é um EEG normal, ó. Aqui é parcial. Aqui é parcial complexo, né? Você vê que é uma parte considerável. E aqui é o parcial generalizado, certo? Então a gente tem que ter esses momentos aqui. Beleza, galerinha? Já vou pro caso. Vamos? Então, assim, vamos fazer da seguinte forma. Eu vou ler o caso para vocês, vocês podem printar aí e responda lá no chat. Quem quiser falar, eu acho até melhor, mas se você não quiser ou não conseguir, você coloca lá no chat que eu vou ver a sua fala e a gente vai trazer uma certa discussão aqui, tá bom? A gente vai fazer de forma individual. Então, você se encontra de plantão na ambulância e recebe um chamado de crise convulsiva. Então, eu estou na perspectiva, é o quê aqui? A PH, né? Chegando no local, encontra o paciente masculino, 14 anos, em um estado um pouco sonolento, onde teve uma crise focal, em sala de aula e foi atendido por professora e colegas. Se encontrava deitado na maca, na enfermaria da escola, afirmando que está tudo bem. A mãe relata que ele tem epilepsia. Pronto. A gente já tem uma informação importante. E faz tratamento com o neurologista. Durante sua anamnese, exame físico, ocorre outra crise, só que dessa vez crise convulsiva parcial, complexa, com generalização. Se encontra agitado, sem consciência, com bastante cialorreia e diurese em roupa. O que você faz, gente? Então, as perguntas são: pode printar as perguntas também. Quais são as características clínicas que podemos visualizar nesse paciente? Vocês vão olhar lá no caso. Qual o atendimento de urgência e emergência para esse paciente? Eu quero todo o atendimento, não quero só medicamento, não. Eu quero principalmente o que a gente faz. E o que nunca devemos fazer. Essa é a orientação que a gente deve passar para as pessoas, tá bom? Pega essas perguntas, vou tirar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Hum. Vou colocar o caso aqui no. Aí, ó, gente, coloquei o caso aqui. Aí vocês podem ir falando. A primeira pergunta é o seguinte: vamos falando junto. Primeira pergunta que eu quero saber de vocês: quais são as características clínicas que podemos visualizar? Diante desse caso aí, quais são as características clínicas? Vai colocar lá no chat. E as características clínicas é o quê? É a parte que a gente consegue visualizar no exame físico na anamnese, né? Especificamente. Vamos lá, gente. E aí, o que vocês acham em relação às características clínicas do paciente? Vão colocando aí o que vocês acham, até para eu ter certeza absoluta que vocês estão aqui comigo, né? Isso. Então, vão colocando aí. Gabriel, Douglas tá aqui, né? Amanda. A Fara também tá aqui. Kelly, a Letícia, Alan. Alan, tu sente sua falta ontem na escola? Ana, vamos lá, Lorena. Aqui, Edna entrou. Ó, Edna, a gente tá avaliando a parte clínica desse caso clínico, viu?
Catarina, né? Maria Facilene. Pronto. Maria Luísa botou agitação, inconsciência, micção na roupa. E saliva na boca, saliva excessiva, né? Celorreca, é saliva excessiva, falando aqui. Agitação, incontinência urinária, isso. Sonolência é importante, um sinal importante na crise, viu? Epilepsia, na verdade, é uma característica, pronto, Letícia trouxe uma característica da anamnese, não é isso? É importante colocar, porque às vezes a gente não sabe a causa. Primeira vez que teve convulsão, foi o caso daquele paciente que eu falei a vocês. Teve uma convulsão, nunca tinha tido antes, não estava com febre, não tinha nenhum distúrbio eletrolítico, não teve nenhum trauma, você fica pensando, e aí? Faz tratamento com neurologista, sim, né? É outra informação. Cialorreia e diurese em roupa. Pronto, beleza. Então, a gente tem uma série de características, vou colocar de novo aqui o caso para a gente, que são muito importantes, certo? Então, é um paciente que teve uma perda de consciência, acompanhada de contrações musculares involuntárias, não foi isso? Ele não chegou a ter cianose, esse paciente. Esse paciente é um caso real, inclusive. Foi um caso, uma experiência que eu tive, no APH. A gente levou ele para emergência também. Intensa força de lábios e dentes cerrados, que é a parte de contratura. Eventual liberação esfincteriana, caracterizada por incontinência fecal urinária, no caso dele, foi urinária. Na fase pós-convulsiva, sonolência, mas ele teve uma vocês acompanharam, não sei se vocês observaram. Quando eu cheguei lá, ele já estava na fase pós-convulsiva, porque ele teve a primeira na sala. Quando o paciente tem convulsão e você está na ambulância, é código 1, é prioritário, certo? E aí ele estava sonolento, e vocês não têm ideia, mas os pais dele, tá o pai e a mãe, os pais dele não queriam que a gente removesse ele. Falou que ia poder acontecer, que ele era tratado com tal e tal neurologista, né? Era uma escola de uma condição econômica alta. E aí a gente, nessa escola, os pais não levaram. A gente só removeu o paciente porque ele teve uma crise convulsiva na enfermaria com a gente. Por isso a gente removeu. Confusão mental, agitação, ele também tinha. Flacidez muscular e cefaleia, depois dessa crise que ele teve, né? Nós já estávamos na ambulância, ele acorda com bastante cefaleia. E aí a gente consegue visualizar muito bem esse processo, tá? Pronto, beleza. Se vocês. Agora, pense o seguinte, ó. Isso é importante para a prova. Vocês erram muito isso. Quando vocês estiverem na prova, vocês têm que entender a pergunta que norteia a prova. Porque o que acontece? Eu falo assim, na urgência e emergência, o que você faria? Pronto, esse paciente agora, certo? O que que você faria, por exemplo, se estivesse na emergência? Aí eu sou do APH, eu entreguei a você o paciente, passei todas as informações que a gente já leu agora. Mas aí, quando chega na emergência, o paciente tem outra crise convulsiva. O que que vocês fazem? É isso que eu quero que vocês façam. Agora eu quero que vocês coloquem aqui a assistência que vocês prestariam. Ah, prova, mas eu não tenho certeza, não tem problema nenhum. Sabe por que eu tô falando isso? Porque quando vocês estão na prova, vocês estão com dificuldade de se localizar como enfermeiro. Vocês ficam assim, só falando o que uma pessoa leiga poderia fazer. Eu não quero isso. Eu quero que vocês poderiam fazer na emergência. Antes das medicações, o que vocês fariam? Essa é meu questionamento. Eu queria que vocês treinassem aqui e colocassem a fala de vocês, certa ou errada, não tem problema, para que eu possa ajudar vocês para vocês entenderem o que a pergunta pede e o que vocês estão colocando. Eu tenho uma impressão que às vezes vocês sabem
que é para colocar, mas na hora da escrita não consegue, certo? Então, tentem aí fazer, por favor, a assistência ao paciente na emergência. Olha onde vocês estão. Vocês são enfermeiras e enfermeiros na emergência. E esse paciente está convulsionando. O que é que vocês fazem? Vou dar uns minutinhos aí, tá? Quero todo mundo escrevendo, viu? Quero todo mundo escrevendo. Com certeza, quem escrever aqui vai ser não tô dizendo que, não tô dizendo nada. Tô dizendo que vai ser uma boa dica, é uma boa dica. Vão tentando. Bora lá? Bora lá. Vocês trouxeram muita coisa aqui. Eu vou ler exatamente como vocês escreveram, tá bom? Até para dar esse feedback a vocês da escrita. A Amanda botou assim: monitorização, oxigenoterapia, verificar vias aéreas para ver permeabilidade, caso tenha saliva excessiva e aspirar. Pronto. Beleza. Amanda, você tá certa? Tá certa. Aí, o que que eu vou acrescentar aqui no de Amanda? Monitorização, oxigenoterapia, verificar vias aéreas para ver permeabilidade. Caso tenha essa elevação, aspirar pós-crise convulsiva. Beleza, Amanda? Porque você pode aspirar realmente a saliva, né? Mas só depois da crise convulsiva. Deixe claro isso, certo? Yasmin, monitorização, oxigenação, acesso venoso, realizar exames com hemograma, gasometria, aspiração do excesso de saliva,
colocando pós-crise. Olha, gasometria não é tão solicitada, Yasmin, mas não quer dizer que esteja errado. Na emergência, não solicita. Gasometria para esse paciente, não. Mas é uma opção para UTI. Por que eu tô falando isso para vocês? Para vocês se localizarem na emergência. Francilene, monitoramento de sinais vitais, ABCDE. Não quero assim, ó, Fernanda, não quero assim. Eu quero destrinchado. A resposta é aberta, tá certo? A é o quê? B é o quê? Ah, pronto, mas eu sei, eu acho, eu tenho certeza que você sabe. Mas eu quero ver se você sabe, certo? Monitorizar, realizar É. oxigenoterapia. Fran, foi Fran? Realizar oxigenoterapia. Isso aqui foi Ana Clara, tá? Realizar a gasometria, aspirar a secreção se necessário, proteger a cabeça do paciente. Pronto. Aqui Ana já acrescenta alguma coisa a mais na hora da crise, então. Aí como é que você pode colocar, Ana Clara, para melhorar a sua escrita? Paciente na hora da crise, protege a cabeça e lateraliza. E aí você fala o resto. Vocês estão entendendo que vocês colocam vocês respondem soltos os cuidados? Eles estão certos, mas estão soltos. Aí eu te despontou aqui. Aí você, pronto, mas eu coloquei tudo solto. Maria Luísa, fora as condutas básicas de posicionamento lateralizado, afrouxar a roupa, não segurar e proteger a cabeça da crise, após a avaliar o estado de consciência. Acesso venoso, pronto, já foi mais completa. Maria Luísa que traz uma pergunta mais organizada. Edna, checar o cenário onde o paciente está. Lembra que o cenário eu já falei. Quero que você se localize. Está na emergência, não precisa, você não está na PH. Chamar pelo nome dela, me identificar, falar. Pronto, beleza, Edna, não está errado, mas você está no cenário errado. Está no cenário da PH. Eu estou num cenário de emergência, de até por ser plantão. Ela até me conhece, essa pessoa, certo? Quero que você se localize no cenário. Eu sei que para PH estaria perfeito, mas para emergência não. Amanda Maria, exames para avaliar neurologia. Exames para avaliação neurológica pós-crise. Administrar benzodiazepínicos. Massa, Amanda. Já trouxe um tratamento aqui. Benzodiazepínicos é o principal tratamento. Maria Luísa, analisar também se a crise é aguda. Se já teve crise antes, às vezes hipoglicemia também leva a crise, precisa corrigir. Então, se é hipoglicemia, Maria Luísa, o que que você tem que fazer antes? HGT, né, gente? É você que tem que descobrir. Na hora da prova, tudo que sabia se apaga da mente. Pronto, meu Deus, não. Não vai se apagar, Edna. O que eu falo para vocês? Eu oro para vocês como? Deus, eu orando aqui, ó. Eu orando. Deus, abençoa esses meninos da emergência. E aí eu falo as outras disciplinas que eu tenho, que estão muitos agora, não vou falar tudo, certo? Ilumina só o que eles estudaram. Eu falo assim para Deus, só. Não acrescenta mais nada, porque se Deus acrescentar, pode acrescentar muita coisa, vocês, inclusive, fechar a prova. Não. Só o que eles fizeram por merecimento. Pronto. Eu falo isso para Deus. Aí tá tudo certo. A galera que estudou muito, batata. A galera que estudou menos, já vai ter o quê? Um momento mais de dificuldade na prova, né? Saber quais medicamentos está utilizando. Sim, importante, Natasha. Sabe os medicamentos que está utilizando, é importante, tá bom? Beleza, então foi bom esse testezinho para falar para vocês, mas aí vamos fazer uma. Vamos colocar aqui uma resposta mais organizada? O que vocês acham? Aí eu venho aqui, ó, já falei isso. Pronto. Atendimento de urgência e emergência. Pronto. Vocês falaram. Primeiro é a reavaliação primária. Primeiro momento, está na crise, protege a cabeça do paciente, extremidades. Manter a posição lateral. E vias aéreas férreas. Manter o paciente calmo em ambiente seguro, né? É da emergência. Avaliar a necessidade do paciente e avaliar a responsividade. Pós-crise, pronto, pós-crise. Aí eu venho aqui. No pós-crise, ambientar o paciente. Aí tem colocar monitorização, que vocês falaram. Monitorização, oxigenoterapia, acesso venoso.
Eu posso pegar essas venenosas na hora da crise, meu povo? Não tem como. Não tem como. Teve uma vez que eu tive que fazer uma intramuscular entre uma crise e outra para se acalmar, para eu ter tempo para pegar um acesso. Já fiz isso, certo? Então a gente não tem como. É aqui, ó, o paciente na emergência, certo? Tira tudo, travesseiro tudo, deixa o paciente com a cabeça se for cama, né? Se for maca, deixa o travesseiro. Aí o paciente tem que ficar lateralizado. Geralmente essa cabeceira aqui, ó, gente, sai também, ó. Se for cama, essa cabeceira sai. Aí você consegue segurar o paciente. Outra coisa, privacidade, né? Grades elevadas, oxigenoterapia. Vocês falaram muito de aspiração e tá certo, viu, gente? Só que é aspirar após crise. O que nunca devemos fazer, muito de você já sabe o que nunca deve fazer, não impeça os movimentos da vítima, apenas se certifique de que nada ao seu redor irá machucá-la. Nunca coloque a mão dentro da boca da vítima. As contrações musculares durante a crise convulsiva são muito fortes e inconscientemente a pessoa poderá morder. E não jogue água no rosto da vítima. Foi bom que vocês ontem falaram tudo isso aqui. Tudo isso foi falado. Antes de qualquer medicação, vocês também falaram, via aérea, posicionar o paciente em decúbito lateral. Gente, via aérea, colocar o paciente em decúbito lateral já ajuda na via aérea. Pode botar uma cânula orofaríngea, se necessário, pode botar uma guedel, não, pode botar uma massa não inalante, vai depender da saturação do paciente, certo? Na hora da crise, a saturação sempre cai, mas pós-crise, a saturação tá mais, ela começa com saturação baixa. E aí vocês colocam oxigenoterapia pós-crise. Prioridade. É simultâneo, o que coloca as coisas assim. Um tá funcionando, o outro tá fazendo oxigenoterapia. É simultâneo. Mas a grande prioridade do paciente é oxigênio e acesso, certo? Aí você pergunta, pô, mas já tá monitorizado, né? Claro. Monitorização sempre é primeiro. Glicemia capilar, bom fazer, certo? Até porque vocês, inclusive, falaram da hipoglicemia. Se a glicemia estiver abaixo de 60, a gente vai fazer glicose, né? A 50% só se ele tiver com acesso central. Deixa eu corrigir isso aqui logo para não se não errar isso, pelo amor de Deus. 25%, ó. Certo. Emergência. Geralmente não está com central. Certo? Porque 50% de glicose em acesso periférico, meu amigo, é para acabar com a veia do paciente. Acesso venoso. Monitorar. A gente vai usar acesso e monitorizar o paciente, né? A gente já falou isso. É, tratar causas imediatas e suspeitas de hipoglicemia, glicose. Intoxicação, hoje foi bom que o pessoal da feira falou sobre isso, né? Aí, dependendo do tempo, pode usar carvão ativado ou outro tipo de antídoto. Trauma, estabilizando um trauma. Sepse, tratar a sepse. Febre, tratar com antitérmico. Isso aqui tratamos causas, isso aqui é antes da medicação. Agora vem a medicação. Benzodiazepínicos é a primeira escolha de medicação. Acho que alguém de vocês falaram também. Diazepam, lorazepam, midazolam e clonazepam. As vias são todas essas. Obviamente, a prioridade é venosa, porque não tem é melhor biodisponibilidade e não tem a passagem não tem a primeira passagem hepática. É mais rápida. O efeito colateral dessas medicações são fadiga, sonolência, ataxia, distúrbios de comportamento, diplopia, hipotonia e hipersecreção salivar. Então, tenha um pouco de cuidado com o uso excessivo de benzodiazepínicos. Sem contar a letargia absurda, né? Que a pessoa tem. Fiz um esqueminha aqui, ó, pra vocês, ó. Lorazepam, 0,1 miligrama quilo. Endovenoso máximo de 4 miligramas por dose. Pode repetir uma vez após 5 a 10 minutos. Olha que tem um tempo para repetição, galera. Não é assim de forma aleatória. Tem o diazepam, eu vejo na prática clínica, o diazepam até usa mais que o lorazepam. Na ambulância, então, uma PH é diazepam para todo mundo. É. Mas na emergência também usa lorazepam e midazolam. Aí tem 0,15 a 0,2 miligramas quilo, endovenoso, máximo 10 miligramas, pode repetir uma vez após 5 minutos. Ou seja, tem um limite, né? O midazolam pode ser feito intramuscular. Eu fiz midazolam intramuscular naquele paciente que não parava de. As convulsões eram muito recorrentes. A melhor opção pré-hospitalar, tá vendo?
Foi ele que eu usei para parar o paciente. Depois eu peguei um acesso, quando ele parou, e aí eu consegui fazer o midazolam, não, fiz diazepam, depois eu botei uma solução de midazolam, até a emergência. Midazolam é 0,1 a 0,2 quilograma, né, quilograma, 0,2 miliquilograma em criança, é menos. Na verdade, o midazolam em si, ele é mais rápido quando não há acesso venoso. Por isso que a gente usa quando tem muita crise repetitiva, para parar o paciente para a gente conseguir um acesso. É o que a gente mais usa realmente, é o midazolam. Porém, venoso, a gente não usa tanto ele. Há uma preferência clínica pelo diazepam, porque o diazepam tem menos chance, tem menos riscos colaterais de paralisia respiratória, viu, gente? Então, a gente termina optando mais pelo diazepam. Se é pós-benzodiazepínicos, pode também usar antipiléticos se persistir. Acontece, do benzodiazepínico não, dependendo da doença neurológica, acontece. Então, você vai requerer UTI, aí vai sair dos cuidados de vocês. O midazolam vai ter uma infusão contínua, a gente vai fazer solução de midazolam. Geralmente, a solução de midazolam é feita em 250 ml, 4 ampolas de midazolam. Geralmente, né, é o padrão. Propofol, a gente vai também utilizar se o paciente estiver muito descontrolado. Mas lembre que com midazolam e propofol, o paciente vai ficar o quê? Sedado, né? O paciente vai ficar sedado. Sedação induzida. Tiopental, se refratário aos demais, intubação. Porque o tiopental dá uma muito grande no paciente. Beleza, gente? Quero dúvidas. Quero dúvidas. Referência. Só o Guideline que eu não coloquei aqui, viu, galerinha? Não coloquei então, vou ver se eu acho o Guideline em português e coloco para vocês, tá bom? Enquanto vocês estão aí pensando nas dúvidas, eu vou ver se eu consigo isso agora. Quem sabe faz a hora. Pode falar, viu, Maria Luísa? Pode falando que eu tô te ouvindo aqui atentamente. Só vou procurar esse Guideline. Pro não é dúvida, não, mas eu queria compartilhar um caso. Na minha família, eu tenho duas pessoas Compartilhe. que convivem, né, com convulsões. Eu tenho um primo que tem 16 anos, ele tem epilepsia, e ele sente a crise vindo, ele mesmo resolve, ele fica até sozinho em casa, ele mesmo deita no chão. Quando ele acorda, ele liga para a mãe dele, toma o remédio dele. E o outro caso é meu avô, ele tem 62 anos, ele convive com um tumor no cérebro há mais de 17 anos, ele teve um maligno, retirou, e ele tem esse benigno que ele convive há muito tempo, e aí ele toma remédio, mas às vezes ele ainda tem crise, né? Quando ele tá sob muito estresse, ele acaba tendo, e aí, mas ele faz uso contínuo, né, de antiepilético. Sim, mas quais são tem a causa base do seu primo? É epilepsia mesmo? Meu primo tem epilepsia e meu avô é esse tumor que ele tem. Mas ele retirou? Ele conseguiu retirar o tumor? Não, então, ele teve dois. Ele teve um maligno, ele retirou, já tem uns 20 anos, e aí depois surgiu esse outro, só que não houve, né, necessidade. Ele observa, né, monitora tal, para ver se não tem nenhuma evolução. Acho que a cada 8 meses, não sei. Mas não retirou, não. Ele convive mesmo, já tem muitos anos. Interessante. Obrigada, Maria Luísa, por compartilhar. Já viu alguma crise? Já conseguiu cuidar? Teve alguma situação dessa? Já, na verdade, eu era muito pequena, né? Hoje ele não mora mais comigo, ele mora em outro país, mas quando eu era pequena ele tinha muito, quando ele ainda não tinha tirado, né, o outro. E ele tinha muito, e na época ninguém sabia direito o que fazer. Eu lembro que minha avó amarrava um pano na colher de pau e colocava na boca dele. Hoje em dia não mais, mas era Bichinho. tenso, era um negócio assim muito doido. Ah, negócio tenso, né? Esse negócio é tenso mesmo. Aí você vê que a pessoa fazia isso, depois fala, meu Deus, eu fazia isso. Interessante. Obrigada pelo seu compartilhamento aí da sua experiência. É, alguém falou mais. O paciente só fica lateralizado na crise ou quando estiver estabilizado também na crise? Viu, Yasmin? Agora sim, se o paciente ficar confortável lateralizado, não tem problema, pode ficar também. Mas na crise é obrigatório. Para esse medicamento tem uma ordem, ou pode ser escolhido qualquer uma dessas. Olha, tem que ser benzodiazepínico, Yasmin. Não tem uma ordem. Eu acabei de deixar
eu aqui procurando o Guideline, eu só tenho inglês, gente. Aí eu aqui procurando, aí eu achei aqui um negócio. Que ano é esse? Não tem ano. Possível. Não mando nada sem ano para os alunos. Mas é novo. 2020, aqui tem referência. Hum, sei não se eu vou mandar isso, não. Vou mandar o outro, eu acho. Um protocolo que eu achei. Aí ele fala que o midazolam geralmente é recomendado fazer primeiro. Mas isso é muito clínico do prescritor. Ele tem que usar um benzodiazepínico. Pronto. Aí ele vai escolher risco-benefício, né? Na, 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 no APH, a gente usa midazolam se tiver crises muito intensas. A gente geralmente prioriza o diazepam. O diazepam, ele tem menos efeitos colaterais a nível respiratório, porém ele é mais rápido, o efeito dele é rápido, é mais rápido. Então o paciente pode voltar a ter crise, entendeu? Porém, o APH, ele quer estabilizar e levar. Chegar e entregar, entendeu? Aí, na emergência, que o midazolam é mais feito. Amanda, a solução do midazolam é feito o seguinte, ó, 250, vou botar aqui, ó, ml, 4 ampolas. É que eu fiz tanta solução, eu acho que eu não vou esquecer. 4 ampolas de 10 ml. Aí, às vezes, você vai precisar tirar, tirar 40 ml de soro, hein, gente? Apesar de, se tu colocar 40 ml nesse soro de 250, cabe. Se for molinho. O líquido não cabe, não. Mas é pra tirar, viu, gente? Eu falei só porque às vezes na hora da crise a gente joga mesmo lá o negócio. Oh, meu Deus do céu. Não vou falar isso, não. Tem mais, gente, é... achei um aqui, ó. Ó, tá vendo que Deus ajuda a gente? Passo de gestante. É uma luta, viu, que a gente tem na academia. 2024. Será que é isso? Seria muito maldade da minha parte mandar em inglês? Posso mandar, excelência. É um sim? Ou diga, não, próprio, procure mais um pouquinho, se só assim. Procure mais um pouquinho. Sabe qual é o meu conforto? É que quando você for para o doutorado, para o mestrado, não tem essa boquinha. Tudo bem, eu vou procurar mais um pouquinho. Pronto, eu achei um protocolo em português, certo? Aqui. O que dela não tem. E achei um artigo também, é para estudar os dois, certo? Quero os dois, que vai cair coisa daqui de dentro, viu? Vou mandar para quem? Mandar para a Lorena. Lorena tá aí? Manda para a Lorena, viu? Manda Certo. pra Valéria e ela Vou- manda vou- no grupo. Pronto, então mando pra Valéria, tá certo? Eu mando pra Valéria e Lorena, que eu acho que a Lorena é a líder. Eu até dei o número de Lorena um dia desse pra Kelly, dizendo que era ela a líder, viu? Que eu me lembro dela. Gente, mais alguma dúvida para eu encerrar a aula? Mais alguma questão? Vou desligar aqui a gravação. Queria me despedir de vocês, certo? Bom descanso. Só falar uma coisinha da feira. Eu vou parar aqui a gravação, para não ficar grandona, e vou falar sobre a feira, não saiu não. A feira não, sobre a atividade na escola. Olha, a Andrea gostou bastante. Eu acho assim que a gente teve um pouco de complicadores, né? Se alguém quiser falar, gente, eu vou dar a voz, tá bom? Pra vocês falarem. Andrea gostou bastante. Ela já gostou, os alunos. Tinha um grupo de alunos que estavam atentos, não era uma realidade de todos os alunos. A gente viu ontem. Eu falei para ela o seguinte, que eu achei um pouco difícil, né? Assim, a apresentação, a peça chamou muita atenção, eles gostaram muito da peça. É, então, isso é positivo, né?
muito positivo. Então vocês atraíram ele com a peça. Só que não tem, o microfone fez muita falta, né? Apesar que Gabriela, cadê a Gabriela? A gente tá aqui? Ela, a Gabriela Tô aqui, aí, professor. como é o nome do outro? Os cabelos cacheados. Esqueci o nome dele. Tem um alcance vocal até muito bom. O Gabriel tem um alcance vocal menor, né? Precisava de microfone. Mas ela e ele tinha até um alcance vocal bom, mas também tava muito barulho. Vocês fizeram uma boa apresentação, eu achei que o conteúdo foi bem legal. Agora sim, a sala era muito grande. A sala era, não, a sala é muito grande. E eu achei assim, que ficou, a galera do conteúdo ficou sozinha no conteúdo, assim. O pessoal que estava olhando lá poderia ter sido um pouco mais proativo. Eu senti, puxa, eu mandei chamar, chame outra pessoa para chamar o povo, chame outra pessoa para fazer isso. Eu ficava falando isso. E isso não é tão interessante, certo? Porque a ideia não é só, esse grupo só compra lembrancinha, não é isso a ideia. A ideia é você se envolver com a situação, né? Então eu senti só falta disso, desse envolvimento da sala. É como geralmente é nos outros anos. Houve um grupo que se envolveu na parte de apresentação e pronto, ficou muito restrito a esse grupo. Para mim, a minha crítica é essa. Mas, no geral, eu gostei muito da apresentação de vocês, do desfecho e tal. E entendo que também as condições não estavam 100%. Inclusive, a gente vai fazer, eu e a Andréa, outra abordagem em semestre que vem, tá? Ó lá. E a gente quer fazer outra coisa, se no semestre que vem. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu preciso dos relatórios, viu, gente? Tem que mandar os relatórios para colocar nota. Eu achei essa ideia, foi essa ideia que ela falou, Maria Luísa. Foi essa ideia que a gente conversou, fazer estandes. Porque a gente atrai mais pessoas, as pessoas passam pelos estandes, ganham uma coisinha ou outra e aprendem mais. A gente vai talvez trazer, eu não quero montar uma feira inteira, né, para eles, mas pelo menos estandes, né, com banner, com os bonecos. Olha, Thaís, você não sabe como isso é cansativo para mim, essas feiras de noção. Aí você fala, pra gente também. Não, o relatório pode enviar para o e-mail. Relatório para o meu e-mail. Envia para o meu e-mail o relatório. Ah, meu amor. Eu acho que eu já fiz pouca feira nessa minha vida. As minhas feiras, minha filha, era tudo na comunidade. Não era na faculdade, não. Levar tudo para a comunidade. E de ônibus. Que é mais emocionante, entendeu? Ainda bem que eu tinha carro na faculdade. Eu tinha um carrinho na faculdade. Aí você não tem noção. Apesar que meu marido tá aqui ouvindo, né? A gente pode falar tudo agora, mas o amortecedor do carro não durava uma rodada, porque era tanta coisa naquele carro que eu colocava dentro. Aí o amortecedor, ó, o que tá acontecendo? Não sei. Fale, Edna. A respeito de ontem, eu só achei que a escola ficou com vontade de querer mais, não sei. Aquela, Ficou mesmo. aquela falha também daquela caixa horrível, meu Deus do céu. Então, assim, não estava dando, além do barulho, não estava dando para entender muito bem, mas foi bem. As meninas que apresentaram muito bem, como a senhora falou. Só Eu que, gostei tipo, muito da apresentação. o ano passado eu participei, claro, né, que eu estou repetindo essa disciplina, óbvio. Por Enfim, favor, viu, Edna? Que seja a última vez. em nome de Jesus, vai ser sim, porque eu não aguento mais. Enfim, mas a do ano passado eu achei melhor, foi bem mais. Eu não sei se foi por conta do local, teve mais espaço, a gente ficou Foi mais à muito melhor. vontade, entendeu? Ontem estava um pouquinho bem meio apertada, aquela coisa toda, aquela agonia toda. Não foi, E é. Edna? Também tive essa impressão. E Aham, olha e que é. no semestre passado, a gente fez com o pessoal de psicologia. Ainda teve a nossa fala, a fala do pessoal de psicologia, não foi? Foi mais Aham. comprido, foi mais de uma hora. Exatamente. E foi muito rápido, a escola ficou com vontade de querer mais. Eu vi uma menina mesmo que estava com o bebezinho, ela estava ansiosa para aprender as manobras, porque ela tem um filho, óbvio, né? Então, assim,
Enfim, eu acho que a gente mesmo poderia ter dado mais, porque a turma estava muito grande, só foi o único grupo que apresentou, se não me engano. Os demais ficou nas outras coisas, mas foi legal. É a minha opinião, meu ponto de vista, né? Ótimo, seu ponto de vista, muito sincero, inclusive, muito sincero, assim, bem lúcido, porque viu a do ano passado e viu essa, ótimo, excelente, é isso mesmo, eu quero que vocês tragam as críticas e as coisas boas, né? Tudo que a gente faz para a comunidade, gente, é uma responsabilidade muito grande, Se né? eles É ficam uma sabendo. responsabilidade. Eles têm necessidades, né, muito específicas. Essa questão do metanol, né? Enfim, da intoxicação. As pessoas não pensam muito sobre isso até ser despertadas, gerar uma certa reflexividade. Então, às vezes, a gente trabalha com a parte. Vocês trabalharam com o lúdico, né? Mas eu acho que depois, no momento que as pessoas estavam se envolvendo, eu acho que a pessoa podia fazer núcleozinhos e ajudar os outros que estavam lá na frente. Eu concordo totalmente com você, Edna, com esse seu ponto de vista. Eu achei que faltou isso mesmo, certo, gente? Faltou isso bastante. E eu adoro fazer atividade na comunidade. Não é só feira, não, viu, Thaís? O pessoal do semestre passado, não foi, Edna? Fizeram assim, cada grupo ficou responsável por oferecer um tema. Ficou legal. Isso, e foi mais de uma apresentação, no caso. Foram Foi, mais não de uma. foram longas, 30 minutos cada apresentação, foi mais ou menos assim, 20 a 30 minutos. Mas foi bem legal, não foi? Até o pessoal de média e alta complexidade tava precisando ganhar ponto. Eu levei. O pessoal falou sobre intoxicação exógena bem rapidinho. Mas E deu, nosso, teve encenação também. mas deu os nossos E 40 teve pontos, viu? encenação. Primeiro é 20, né? Aumentou para 40, foi? Hum, depende do relatório. O relatório vai me dizer muita coisa. Eu também achei que foi um limitador espaço. Teve isso também. No geral, gente, Ingrid, pode falar, Ingrid. Para o espaço ia ser menor, porque quando eu cheguei, eu e algumas colegas falou, né, queria fazer uma ação lá, ela colocou a gente, ela falou que seria em uma sala lá em cima. Aí eu estranhei, eu disse, meu Deus, essa sala não vai dar. Aí quando as outras colegas chegou, eu falei assim, mas são 80 alunos, fora os daqui. Aí ela tomou aquele susto, aí foi e colocou para lá pro refeitório, mas o espaço ia ser menor. É porque ia ser uma turma só, a turma do técnico. Mas eu falei pra ela, pra Andréa, não bote só o técnico, não bote mais, mas também ela botou todo mundo, né? Aí ficou muito. Porque assim, se fosse realmente a turma grandona, na próxima vez que tiver uma turma tão grande assim, e não tiver, a gente vai ter que fazer estandes mesmo. É a melhor, eu acho a melhor ideia. Porque aí cada um fica responsável por seu stand, até para vocês estudarem. É melhor, né? Não precisa tudo de tudo, estuda mais o que vai cair no seu stand. Achei a sala grande. É porque, na verdade, é a maior turma que eu tive na minha vida de emergência. Tanto que eu tirei o portfólio, porque eu não ia conseguir corrigir. De jeito nenhum, gente. Do jeito que eu corrijo, não conseguia corrigir, né? Mas alguém, gente, quer falar? Obrigada, Ingrid. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou esperar os relatórios, tá certo? De vocês. Não demorem para mandar, não. Até a próxima quarta, viu? Até a próxima quarta. Então, é, mande os relatórios que eu vou já colocar. Essa OAP eu precisava colocar logo, entendeu? E é de choque, é a última. Então, eu só vou colocar de choque depois da prova. Então, preste atenção, prestem muita atenção nisso, gente. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso. Eu acho que eu vou até tentar colocar essa antes, mas assim, no geral, eu preciso que vocês me mandem relatório, no máximo, até quarta. Por favor, galera, se você tiver aqui, lembre a eles, porque eu preciso colocar essa nota aí, tá bom? Gente, é isso. Abraço no coração. Até a próxima quarta, quarta AVC, nossa última aula teórica. Depois vem a apresentação, prova. E para quem passou direto, ó, graças a Deus, não é isso? Para quem passou direto, palminhas.
E para quem não vai passar direto, não tem problema não. A luta continua, companheira, companheiro. Vamos para a final juntos. E lá vocês, pelo amor de Deus, passem. Viu? Pelo amor de Deus. Por favor. Vamos voar. Vocês têm muita coisa para voar, muita matéria para dar. E às vezes tem gente terminando, já tem nem mais matéria, vai para os estágios. E aí que é bom. Certo? Beijo no coração. Boa noite. Deus abençoe. Se cuidem, viu? E vão estudando para a sessão de choque. Não esqueça. Beijo grande. Tchau, pronto. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.